Bom dia, glória a Jesus, que alegria estarmos aqui nesse dia tão especial, que a unção de Deus tem sido derramada de uma forma muito profunda sobre as nossas vidas. E eu creio que tem muita coisa que Deus quer entregar para nós. Eu, antes de vir para cá, estava me lembrando de uma história que eu li num livro de contos há muitos anos atrás, que conta de um homem que estava caminhando muitos dias pelo deserto, já estava sem água e com as suas forças no limite, e de repente ele encontrou uma caverna, e ele entrou nessa caverna e ele percebeu que lá dentro tinha uma bomba d'água manual que conectava a um possível poço. E ele rapidamente começou a balançar aquela manivela para tentar fazer subir a água. Aí ele olhou e viu que tinha uma jarrinha, um pote com água, com um pouquinho de água dentro. E ele parou e pegou aquele pote, e quando ele já ia beber, ele viu que tinha um bilhete. E esse bilhete tinha uma instrução. Falou: se você chegou aqui, com certeza você está com muita sede e tem água nesse pote. Porém, ao invés de beber a água desse pote, derrame essa água no reservatório da bomba, e depois você vai bombear e você vai receber água. E ele ficou naquela dúvida: bom, esse pouquinho de água é suficiente para que eu não morra. Mas aquele velho ditado, né? Será que vale mais um pássaro na mão ou dois voando? E ele ficou nessa dúvida: será que eu acredito nessa informação e despejo essa água? Pode ser que eu tenha muita água, pode ser que eu não tenha nenhuma água. E ele, nessa dúvida, ele resolveu acreditar. E ele foi e derramou a água no reservatório desse poço e começou a bombear, até que de repente começou a sair uma água fresca, uma água cristalina, e ele pôde saciar sua sede, levar a água pelo caminho e também deixar um pouquinho de água, mas agora com o seu próprio testemunho. Ele diz: eu provei e é verdade. Então eu creio que Deus quer entregar para nós uma água que vai fazer jorrar das nossas vidas algo muito poderoso. E essa água, ela vem com a revelação da palavra de Deus. E o meu papel aqui hoje é te entregar um pouquinho desta água, mas essa água vai trazer um refrigério na sua vida e trazer transformação e fazer você jorrar, ser essa fonte, como a Bíblia diz, né, que nós teríamos de nós essa fonte jorrando para a vida eterna. Antes de continuar aqui, eu quero destacar, eu não posso deixar de fazer isso, a vida do nosso querido pastor Paulo Jeff, líder da Missão Paz. Nós temos tido o privilégio de tê-lo aqui nesses dias, né, que ele está na casa do Bruno e da Beth, e nós somos tão honrados com a sua presença aqui, porque nós vivemos debaixo de um legado, de uma cobertura, de uma unção, de uma intercessão, de um homem de Deus, um homem que tem dedicado a vida ao Senhor e tem frutificado muito. Desde a primeira vez que eu vi o pastor Paulo, lá em 2001, realmente a minha vida foi muito abençoada, tem sido abençoada. Então nós agradecemos imensamente a Deus pela sua vida, viu? É uma honra muito grande tê-lo aqui. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Jesus. Uma outra coisa muito importante, muito empolgante também, que eu quero trazer aqui para os irmãos. Nós temos orado já há algum tempo pela expansão da igreja, pelo nosso novo campus, e já está determinado e declarado e marcada a data da inauguração do nosso campus Alphaville. Então, glória a Jesus, glorifica a Deus por isso. Isso vai ser um marco muito importante para a nossa igreja, porque é um marco de um novo tempo, de um novo mover de Deus, de expansão, porque isso faz parte, né, do DNA
da Paz Church, né? Não só fazer discípulos, mas sermos um movimento de plantação de igreja por todos os lugares aqui e por aqui ao nosso redor, mas também do mundo. Então nós estamos dando esse passo. Você vai saber informações mais precisas, mas dia 28 já do mês de setembro nós estaremos inaugurando então o nosso campus, que vai ser mais um culto que nós vamos ter em Alphaville, e vai ser um grande mover de Deus no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, eu quero entregar para vocês aqui a palavra que Deus tem trazido ao meu coração, e que nós estamos já caminhando para o final dessa série com esse tema, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 24, o apóstolo Paulo nos diz aqui através dessa carta o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma revelação muito poderosa, mas o propósito não é que nós tenhamos apenas conhecimento e entendamos, né, as características do fruto do Espírito, mas o propósito desta palavra, ainda que nós sabemos que o reino de Deus manifesta trazendo cura, trazendo grandes milagres, mas o maior dos milagres é essa transformação, o que o Espírito Santo produz na nossa vida. As características do próprio Deus manifesta em homens feitos de carne e osso, que passam a ser verdadeiramente o referencial, a representação celestial na terra. Esse é o propósito de Deus, e nós fomos então chamados por Deus para manifestarmos essas características do fruto do Espírito Santo em nós. Nós sabemos que quando Jesus estabeleceu a sua igreja, os seus discípulos passaram 3 anos e meio com ele, aprendendo, recebendo muitas instruções de Jesus. Eles viram Jesus curar, Jesus transformar água em vinho e fazer muitos milagres. Mas Jesus, antes que eles fossem enviados para proclamar esse poder, esse evangelho, Jesus falou para eles, vocês vão ficar em Jerusalém aguardando até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas. Eu creio que com esse marco que Jesus estava trazendo ali para a igreja, para a vida dos discípulos, esse marco que era o derramar do Espírito Santo, o propósito de Deus ali em derramar o Espírito Santo era muito mais do que a manifestação de poder, ainda que isso é uma das evidências claras do derramar do Espírito Santo, a manifestação de poder. Mas Jesus, ele coloca uma ênfase em ser testemunha. Agora, ser testemunha verdadeira é experimentar e frutificar dessa pessoa do Espírito Santo, as características do fruto dessa pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o Evangelho tem esse poder de tirar pessoas de uma vida comum, fazer dessas pessoas nova criatura, e através dessas pessoas mostrar as evidências da natureza de Deus, descritas aqui nessas 9 características do fruto do Espírito. Então isso não é uma opção que talvez nós possamos manifestar. Eu creio que com o derramar do Espírito Santo, nós temos todo o potencial para revelar, para manifestar todas essas características do fruto do Espírito nas nossas vidas. E durante essa série nós estamos falando sobre cada uma dessas características de forma mais didática possível, para nós entendermos o que isso significa, mas principalmente para que nós sejamos o outdoor dessas características para o mundo. Então, a semana passada nós falamos a respeito de paz, e eu quero voltar um pouquinho aqui para completar esse aspecto, porque isso é uma das características importantes, todas elas são importantes, mas essa é uma das evidências muito claras de uma manifestação do Espírito, desse fruto do Espírito na nossa vida, é nós termos a paz. Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então aqui está uma evidência clara de uma frutificação do Espírito. Mas nós vivemos num mundo totalmente conturbado, onde a paz
essa paz que Jesus promete, ela tem sido rara na vida das pessoas, e eu digo até às vezes na vida de alguns cristãos, que acabam se envolvendo tanto com tantas coisas passageiras, e de repente estão lá cheios de angústia, cheios de aflição interior, e não conseguem manifestar essa paz. Então eu quero falar um pouquinho mais a esse respeito. A semana passada, só uma pequena revisão, nós falamos de quando essa paz foi perdida, né? Porque quando Deus criou, Ele criou tudo em perfeita harmonia, mas quando o pecado entrou por uma porta, a paz e a harmonia saíram pela outra porta. E exatamente onde o pecado atuou, foi rompendo a conexão e o relacionamento do homem com Deus. E consequentemente, o relacionamento entre homem e mulher, entre irmãos, entre seres humanos, a relação do homem com a natureza, do homem com a terra, do homem com os animais, tudo entrou em desarmonia, ou seja, falta de paz. Então é óbvio que quando Jesus se manifestou para trazer restauração, Ele foi na raiz do problema, né? Então Ele trouxe primeiro reconciliação do homem com Deus. Por isso não há paz sem Cristo, não há paz sem a cruz de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 5, essa profecia a respeito de Jesus, dizendo que Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos sarados. Então na cruz de Cristo nós encontramos essa paz, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado e pelo nosso castigo. Então essa reconciliação promovida por Jesus afeta o vertical, o nosso relacionamento com Deus, mas consequentemente também traz paz no horizontal, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento social. Recentemente eu estava com a Márcia num tempo que a gente tirou. Nós fomos num restaurante, só estava eu e ela, e sentados à mesa, ali comendo, nos relacionando, um ambiente tão gostoso, mas a poucos passos de nós tinha uma outra mesa com uma família de 2 jovens casados, e tinha um filhinho, uma filhinha pequenininha, e não tinha como não notar e não perceber a falta de paz que havia naqueles relacionamentos. Eu saí de lá com meu coração apertado, porque eu vi uma criancinha pequenininha, né, ali junto com os pais almoçando, mas havia uma animosidade no ar, uma aspereza no relacionamento entre eles. E eu fiquei pensando numa criança criada num ambiente assim, dessa falta de paz, sem conhecer verdadeiramente essa paz. E com certeza, se há essa animosidade entre marido e mulher, é porque também o relacionamento e a conexão com Deus está interrompida. Porque quando há verdadeira conexão, ou restauração, ou reconciliação com Deus, isso vai ser demonstrado nos relacionamentos verticais. E o primeiro lugar para essa manifestação é dentro de casa. É dentro de casa. É no casamento, entre o relacionamento entre o marido e uma mulher. Porque às vezes nós podemos, e eu já passei muito por isso, de você enfrentar uma guerra lá fora, às vezes na vida profissional, em tantas coisas, mas quando você entra dentro da sua casa, é o refúgio de paz. Agora muitas pessoas vivem às vezes o contrário, tem mais prazer em estar lá fora, nos relacionamentos lá fora, do que dentro de casa, porque dentro de casa vive em guerra. Mas eu quero dizer para você que a restauração de Deus, ela é no vertical, mas ela é também no horizontal. Porque essa paz, então, ela traz reconciliação entre nós e Deus, mas também reconciliação entre nós e o nosso próximo. Agora, além disso, queridos, e onde eu quero entrar hoje um pouco mais profundo, que essa paz, ela vai além de uma reconciliação, ela fala também de ser completo, de ser inteiro, de um bem-estar interior. E aqui a Bíblia nos diz, em Números capítulo 6, verso 24 a 26, a bênção sacerdotal,
que diz assim: o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Aqui no hebraico, esse texto foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. A palavra paz é uma palavra bem conhecida no nosso vocabulário, porque ela faz parte do cumprimento até hoje entre o povo judeu, que é o cumprimento, eles se encontram, eles cumprimentam uns com os outros dizendo shalom. E nós traduzimos isso para o português como paz, e às vezes também nós fazemos esse cumprimento, trazemos esse cumprimento, né? A paz, ou alguns a paz do Senhor, ou alguns a paz de Cristo, ou alguns a paz de Deus. Então nós estamos trazendo aqui exatamente esse conceito, mas esse conceito do shalom, a palavra shalom, ela fala de algo que de harmonia completa. O shalom é exatamente uma restauração ao estágio original, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou e aquilo que era no início. Algo que estava dentro do interior do ser humano. E esse shalom, então, ele se cumpre em Jesus. João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida completa. Então o shalom de Deus, esse é o sonho de Deus, esse é o propósito de Deus, e esse, digamos, é o direito e o potencial que nós temos desse fruto do Espírito, é a harmonia em todos os aspectos da nossa vida, naquilo que depende de nós. É tudo no lugar, tudo completo, tudo em perfeita harmonia. Isso é possível em Cristo Jesus. Isso é possível em Cristo Jesus. Eu quero dar para vocês aqui alguns segredos para que nós possamos viver este shalom de Deus na prática e manifestar essa característica do fruto do Espírito. Então o segredo é Cristo no centro. Se Cristo estiver no centro, tudo entra em harmonia. A palavra de Deus nos diz, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim a respeito de Jesus: o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Então aqui o autor de Hebreus está nos falando que tudo no universo é sustentado pela palavra de Cristo. Lá em João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É interessante que as culturas, especialmente nos nossos dias, são culturas antropocêntricas, ou seja, a cultura tenta colocar o homem no centro. E para colocar o homem no centro, então tem que tirar Cristo do centro. Deixa de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Eu imagino que Deus até ri desse tipo de coisa. Porque Cristo no centro, tudo está em harmonia. Mas Cristo fora do centro e o homem no centro, irmãos, é a maior tragédia possível. Não tem como descrever. Então eu creio que Deus ri disso, porque, por exemplo, o universo inteiro funciona perfeitamente por uma razão: porque Cristo é o centro. É sustentado pela palavra. Por que a terra tem a sua rotação que não muda? Porque ela está sustentada pela palavra. Por que os planetas estão nos seus devidos lugares? Não há colisão, porque Cristo sustenta tudo com a sua... Agora imagine se fosse o homem no centro. O homem no centro traz desgraça. E é exatamente aqui que entra um ponto essencial. Cristo precisa estar no centro, para que o shalom se manifeste aqui dentro, mas em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos abandonar o centro e Cristo no centro. Agora, para Cristo assumir o centro, aí entra algo muito importante: o nosso ego precisa da cruz. Mais uma vez nós entendemos por que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o nosso ego, ele foi mortalmente afetado pela serpente. A serpente que enganou Eva,
ela se misturou com o ego humano. Esse veneno foi inoculado no ego humano. E na cruz, Jesus apagou, ele acabou com o efeito desse veneno. Mas o ego humano, ele continua carregando esse mesmo veneno. Mas nós temos em Cristo o poder de pegar este ego humano e levar para a cruz. Todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, nós precisamos ter essa imagem em mente, porque negar a si mesmo está sempre muito ligado a sofrimento, está muito ligado a uma vida de piedade, uma vida de religião, uma vida de abnegação, e isso não deixa de ser verdade. Mas nós temos que enxergar que negar a nós mesmos é como nós pegarmos aquela serpente que bagunçou tudo e colocar na cruz, porque serpente e o nosso ego são quase que sinônimos. Há um veneno lá dentro. Agora o nosso ego, uma vez que passa pela cruz de Cristo, ele passa então a ser controlado pelo Espírito Santo. E aí nós podemos ter o shalom completo. Então não há shalom completo se o ego estiver no centro. Por isso que é um engano horrível, às vezes até de um evangelho que é pregado hoje, que é o evangelho antropocêntrico, que parece que tudo gira em torno do homem, inclusive Deus gira em torno do homem. É óbvio que Deus nos ama, é óbvio que Deus, a Bíblia é clara em falar isso, que Ele provou o seu amor por nós entregando o Filho, mas o Filho está no centro. Cristo é o centro de todas as coisas, Ele é o centro do Evangelho. Por isso não caia na cilada de massagear o ego, de buscar algo para massagear o seu ego. O que o nosso ego precisa não é de massagem, o que o nosso ego precisa é de cruz. Você tem coragem de dizer isso para quem está do seu lado? O que o seu ego precisa não é de afago, de massagem, mas de cruz. E na prática, queridos, duas chaves então para nós termos esse shalom de Deus. O primeiro deles, como óbvio, o Evangelho nos mostra, é o governo de Deus. Por isso que o Evangelho sempre foi pregado dessa forma: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. O que significa então arrepender que é chegado o reino? O arrependimento é a desistência de estar no centro. Não sou eu mais que dito as regras, não sou eu mais que estou no centro. Tudo não precisa estar exatamente conforme eu quero, porque a minha vontade, o meu ego foi afetado pelo veneno da serpente. Então arrependimento é desistir de si mesmo. Aí sim manifesta o governo de Deus. E o governo de Deus traz junto consigo o shalom. O governo de Deus traz essa paz. Então a Bíblia nos mostra, lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, profetizando a respeito de Jesus, que ainda seria um menino nascido, mas sobre os ombros dele haveria um governo, um reino. E o nome dele, entre tantos aqui que é mencionado, Deus Forte, Pai da Eternidade, também Príncipe da Paz. E o seu governo se estenderá e haverá paz sem fim. Então, todas as vezes que Cristo governa, nós temos paz. Por isso que nós precisamos ter uma avaliação, uma autoavaliação na nossa vida. E eu vou falar aqui pensando em mim mesmo. Todas as vezes que eu estava com uma falta de paz interior, eu avaliando a minha própria vida, em algum aspecto, eu estava tirando o Cristo do centro e querendo que a minha vontade, a minha carne prevalecesse. Você pega, por exemplo, vamos ser bem prático, o relacionamento em marido e mulher. Quando há alguma crise, algum conflito entre os dois, é porque o ego está sendo afetado. Então, tipo, a minha esposa falou alguma coisa que me ofendeu, por exemplo, ou vice-versa.
Então, o tempo, isso eu vou falar de mim agora, o tempo que eu fico com o ego no centro, tipo, olha o que ela fez para mim, olha o que ela falou para mim, olha o jeito que ela me tratou. O tempo que eu fico com o ego, acariciando o ego, avalizando o meu ego, é o tempo que eu estou sem paz, é um peso que você sente no interior. É um negócio, um peso nas costas. Agora, o contrário é verdadeiro, quando você vai lá, levanta a bandeira da paz. Quando você vai lá, não para discutir que você está ofendido porque o outro falou isso, não, quando você vai buscando a paz, e para buscar a paz, você manifesta inclusive um fruto do Espírito, que é a humildade, e você vai lá, pede perdão, genuinamente, você declara o amor, é impressionante, eu sei que você já tiver essa experiência, tenho certeza disso. Quando você faz isso, imediatamente, aquele peso e aquela angústia saem, e o shalom entra. Isso muda até o corpo, porque quando a gente está sem paz, você fica tenso. Lutar para defender o nosso ego, até fica enrijecido os músculos, e a gente fica naquela situação. Mas quando você se rende, você se humilha, você usa a cruz, imediatamente o shalom reina. Você já teve ou não teve essa experiência? Às vezes a gente vai segurando, né, essa raiva, a nossa própria razão, a gente vai segurando, e às vezes pode ser até que a gente se acostuma com isso. E aí começa a calejar, o relacionamento começa a ficar distante, há uma quebra de aliança, aí palavras rudes começam a vir no lugar, ou seja, Cristo deixou de reinar, a paz deixou de reinar, e ali o ego entrou no eixo, entrou no centro. Tudo vai rodar de acordo com aquilo que é o plano do diabo, que é matar, roubar e destruir. Então nós precisamos sempre avaliar nós mesmos. Como a Bíblia diz, seja a paz de Cristo um árbitro nos nossos corações. Às vezes está faltando essa paz lá dentro, e eu preciso sempre avaliar. O ego sentou no trono? Então se o ego entra, a paz sai. Então o primeiro segredo aqui para essa paz, esse governo de Deus, esse shalom, é o governo de Deus sobre a nossa vida. O segundo aqui é ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouvir e obedecer a voz de Deus. Isaías 48:18 diz assim: ah, se tivesse me dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então aqui é um suspiro de Deus, através do profeta Isaías, a respeito do povo de Israel, que estava vivendo em angústia horrível. Estava vivendo num jugo pesado, em miséria, falta de shalom em todas as áreas. Deus suspirou através do profeta: ah, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então quando nós entendemos isso, queridos, duas coisas essenciais: o governo de Deus sobre a nossa vida, o ego na cruz, e segundo, ouvir e obedecer a voz de Deus. Às vezes há um conflito muito grande, quando a gente ouve a voz de Deus, até a gente obedecer, a gente fica naquele conflito. Mas quando você se rende e obedece o que Deus está falando, imediatamente o shalom invade a nossa alma. O segundo aspecto do fruto do Espírito que eu quero falar hoje é sobre longanimidade, que eu trocaria aqui por um sinônimo que é mais fácil para nós entendermos, é paciência. Paciência. Paciência, eu diria que é entrar em sincronia com o ritmo de Cristo. O que significa isso? Guarde essa frase: entrar em sincronia com o ritmo de Jesus. Vamos repetir todos juntos isso? Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, Jesus fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então aqui, entrar em sincronia com Cristo. Aqui Jesus está usando essa figura do jugo, que era um equipamento que uniam dois animais para que eles pudessem trabalhar juntos numa mesma tarefa. E obviamente que nos unir com o jugo de Jesus, na verdade a força que nós precisamos na nossa trajetória de vida vai vir dele. Agora, trabalhar fora desse jugo traz cansaço, traz esgotamento nas nossas vidas. E eu quero falar então um pouquinho a esse respeito, queridos, porque nós vivemos muito sobrecarregados de tantas tarefas, de tantas coisas que nós temos para fazer. E às vezes nós saímos dessa sincronia com Cristo. E aí o que acontece é que o cansaço, o esgotamento, principalmente emocional, ele tira de nós a paciência. Uma pessoa cansada é uma pessoa impaciente. As mulheres sabem muito bem disso, que homem, duas coisas, entre outras, mas duas coisas tornam os homens muito impacientes: é estar com fome, é ou não é? E estar cansado. E tem outras coisas mais, né? Que eu não quero entrar aqui agora, porque nós não temos muito tempo. Então a gente precisa entender esses princípios. Agora, estar descansado, queridos, nós precisamos então entrar em sincronia com Jesus. É fazer aquilo que Jesus está fazendo. Tem um filósofo chamado Dallas Willard, que certa vez ele disse que a pressa é a grande inimiga da vida espiritual em nossa época. E esse camarada, ele estimulou os seus seguidores, né, a eliminar implacavelmente a pressa da sua vida. E por que eu estou falando de pressa? Porque se a gente tem muita pressa, é porque nós temos coisas demais para fazer. E se eu tenho coisa demais para fazer, eu preciso acelerar aquilo que eu faço, porque senão não dá tempo de fazer tudo. É mais ou menos como ter uma vida na velocidade 2x do WhatsApp, né? Que a gente às vezes acostuma ouvir, não sei se você passa por isso. Eu não costumo ouvir no 2x, senão me deixa assim também. Mas pelo menos um e-mail eu ouço. Pelo menos um e-mail. Mas quando você volta a ouvir no 1, você fala: meu Deus, que lerdeza, fala logo. Fala logo. Aí a gente vai e bota no 1,5, né? Para a pessoa desembuchar, fala logo. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando, ou já nos acostumamos com uma vida de excessiva pressa. E segundo esse filósofo aqui, ele fala sobre isso, que um dos maiores inimigos na nossa vida moderna é a pressa. Tem uma outra pessoa de muito peso no cristianismo, chamado Corrie ten Boom. É uma holandesa que ajudou muitos judeus, juntamente com a sua família, a se livrarem, né, da morte, do campo de concentração. Ela disse certa vez que se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai te manter ocupado. Vai te manter ocupado. O excesso de ocupação. Então esse cansaço, ele rouba de nós a paciência, porque a paciência é produzida no descanso. A paciência é produzida no descanso. Eu quero entrar um pouco nesse princípio e o Espírito Santo vai falar muito com você. Aqui eu creio que é aquele pouquinho de água que você vai receber agora. E você vai derramar isso nessa máquina que somos nós. E você vai ver um jorrar de Deus na sua vida. Está pronto para receber isso? Eu tenho 15 minutos aqui, mas eu quero que você preste bastante atenção. Hebreus capítulo 9, verso 4 a 11, Hebreus capítulo 4, verso 9 a 11, a palavra diz assim: porque resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, porque Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Então, Hebreus está falando a respeito do povo de Israel, né, que eles caíram na desobediência, mas ele fala aqui de uma forma muito surpreendente, que a raiz de tudo isso era a falta de descanso. A falta de descanso roubou deles
o essencial que eles precisavam para a vida, o verdadeiro maná, que não era simplesmente aquele pão que descia do céu, mas era a presença de Deus. A presença de Deus era tudo o que eles precisavam. Eu li recentemente um estudo de que, é triste isso, mas é muito real, que a ciência tentando discutir por que o pôr do sol é o momento de maior tristeza. E você pode pesquisar isso se você quiser. Há um aumento de suicídio exatamente no virar do dia, no pôr do sol. E eu fiquei me perguntando, o porquê disso? O porquê? O porquê? Eu me lembro quando eu era criança, né, eu gostava muito de brincar, tinha uma vida muito ativa e tudo mais, mas perto da minha casa tinha uma igreja católica, bem no alto assim, e quando dava 6 horas, não sei se vocês já passaram, hoje não é muito comum isso, mas quando dava 6 horas, o sino da igreja tocava e começava aquela música Ave Maria. Meu Deus, quando começava isso, aquele sino tocava e aquela música, entrava uma angústia no meu coração. E eu acredito que era exatamente porque acabou o dia, agora tem que ir para casa, a noite está chegando. Então há algo que no coração do homem, há um despertar nesse horário, no pôr do sol. E muita gente que está de repente em tristeza, em angústia e tudo mais, esse é o horário de pico da tristeza e da angústia. E a minha pergunta é por quê? Vamos ver uma resposta bíblica para isso? E aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com paciência? Nós vamos descobrir já já. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala sobre o relacionamento de Deus com o homem. E diz assim, quando Adão, né, logo depois do pecado, quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, ou no pôr do sol, ou na virada do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. Então, na viração do dia, a impressão que dá que Deus criou esse hábito com eles, de vir todos os dias, nesse período, na viração do dia. Porque para o judeu, a viração do dia não é o fim do dia, é o começo de um novo dia. Então Deus vinha para se relacionar com eles. Mas quando Deus chegou, então ficou marcado o pôr do sol e Deus chegando. Eles sentiram medo, porque eles tinham que agora enfrentar de cara a consequência do seu pecado. Mas a principal consequência do pecado, a principal de todas, era o distanciamento de Deus. Essa é a principal consequência do pecado. Agora, vamos avaliar. Tempestade, tem que tirar os espinhos para produzir fruto, mas toda a viração do dia, eles se lembravam como nós erramos e como Deus está distante. Então imagine que o pôr do sol passou a ser para Adão o período mais triste, porque ele tinha saudade da presença de Deus, mas havia uma barreira entre ele e Deus. Ele não podia mais se aproximar de Deus. Então a partir da queda, o homem então precisa se ocupar para tapar o buraco da falta da presença. E a gente vive muitas vezes nessa ocupação. Né? Você tem que se ocupar com muitas coisas. E quando a gente tem que se ocupar com muitas coisas, às vezes é para tapar um buraco que está lá dentro. E é o que acontecia com Adão. Ele precisava trabalhar muito para chegar no pôr do sol. Ele está muito cansado para deitar e dormir. Para ele não ficar pensando. E isso passou para todos os homens. Passou de geração em geração. E aí a pressa entrou por causa da quantidade de atividades, né? A pressa nos lança então uma busca desenfreada de algo que só a presença de Deus nos dá. Mas uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós temos que ouvir Jesus dizendo, vinde a mim. Há um chamado dele, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um exemplo, para mim, um dos homens que mais me inspiram no Velho Testamento, é um homem pouco conhecido e pouco falado sobre ele.
mas é a vida de Enoque. Porque no meio dessa correria e desse caos, a Bíblia fala de um homem, um descendente de Adão, chamado Enoque. E o que a Bíblia fala sobre Enoque? Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. No meio daquele caos e daquela correria, daquela disputa por terra, esse pedaço é meu, essa terra é minha, e agora eu preciso disso, eu preciso correr para cuidar do campo, porque senão a praga vem, senão os animais comem, e aquela correria toda, a Bíblia diz que no meio de tudo isso, teve um homem que achou favor diante de Deus. Ele não mais foi visto, porque Deus o levou para si. Porque o prazer e a busca de de Enoque, era encontrar esse descanso. E esse descanso está na presença de Deus. Nós nascemos para isso, queridos. Hebreus capítulo 11:5 diz: pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E eu creio que o agradar a Deus, que Enoque obteve aqui esse testemunho porque agradou a Deus, foi exatamente, ele não tinha satisfação em outra coisa a não ser em Deus. De buscar a Deus incessantemente. A Bíblia tem outros exemplos, eu não vou ter tempo de falar sobre todos eles. O exemplo, por exemplo, de Moisés, que aos 40 anos... ele estava com pressa de libertar o povo de Israel, tentou com a força do braço, Deus o tirou e levou para o deserto, para ele aprender a esperar no Senhor, aprender a descobrir a força dele no Senhor. E depois de 40 anos, Deus mandou Moisés de volta para o Egito, e aí nós conhecemos toda a trajetória dele, mas essa trajetória foi só quando ele entrou em sincronia com aquilo que Deus estava fazendo. Por isso, queridos, a paciência, ela é fruto dessa sincronia com a presença de Deus. Sincronia com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, queridos, eu quero, caminhando para o final aqui, dizer para você que a verdade é que é uma forma saudável de estar ocupado, na qual a vida sempre está cheia de coisas que importam. Porque nós temos ocupações, mas tem uma forma saudável de estar ocupado. E essa forma saudável é encher a nossa vida de coisas que importam. E a primeira e mais importante coisa que importa, Jesus disse isso para Marta, quando ela estava ocupada com tantas coisas. Lá em Lucas capítulo 10, versos 41, 42, Jesus chamou a atenção de Marta, quando ela queria tirar Maria dos pés de Jesus, porque tinha muita ocupação, tinha muita coisa para fazer. Aí Jesus disse para ela, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sincronia com Cristo. Nós precisamos ajustar então o nosso passo. Nós não podemos nós nunca vamos conseguir andar mais rápido do que Jesus. Ele tem um ritmo para nós. Ele tem um caminho para nós. Ele tem um ministério para nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. Agora, se nós estamos andando nesse propósito, nós vamos ter paciência. Pessoas que estão cheias de impaciência, irritadas, você pode ter certeza, em algum lugar, faltou ou quebrou a sincronia com o passo de Cristo. Em algum lugar. Às vezes essa pressa, eu já passei muito por isso, é até ministerial. Que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer isso. Mas se isso tira a paciência e rouba a paz, é porque nós não estamos trabalhando a partir do descanso. Há um segredo, irmãos, muito interessante na Bíblia. A Bíblia fala que Deus criou tudo em 6 dias. Mas desde o primeiro dia da criação, a Bíblia fala que era tarde e manhã, dia primeiro. E depois de Deus ter criado aquilo que Ele criou naquele dia, tinha uma expressão de Deus que era: e viu Deus que era bom. No 6º dia, foi tarde e manhã, o dia 6º. Foi o dia que Deus criou o homem. E a Bíblia diz que a expressão de Deus, viu Deus que era tudo muito bom. Aí entrou o 7º dia. É o único momento que nós vemos
que não teve fim. Porque o primeiro dia foi tarde e manhã, dia primeiro. O segundo dia, tarde e manhã, dia segundo. E assim por diante, sexto dia. Agora o sétimo dia, ele começou. Ele não terminou ainda. O homem foi criado para viver no sétimo dia. O sétimo dia é o descanso. O homem saiu desse descanso quando quebrou a sincronia com Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos restaurados. Por isso que Cristo, ele mesmo se anuncia dizendo assim: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Se nós estamos em sincronia com Ele, nós estamos vivendo no sétimo dia, que é o dia do descanso do Senhor. Esse dia, o Senhor, a Bíblia fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Quando nós encontramos esse descanso do Senhor, o Senhor trabalha por nós. Você tem alvos na sua vida para alcançar, você tem coisas que você sabe que fazem parte da vontade de Deus. Por exemplo, a salvação da sua casa faz parte da vontade de Deus, é uma promessa de Deus? Sim. Então você deve colocar isso diante de Deus, orar por isso e descansar enquanto Ele trabalha por você. Você tem outros alvos na vida, outras áreas na sua vida. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. A inquietação é fruto de que nós não estamos em sincronia. Mas não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, deixa tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós andamos em sincronia, nós vamos deixar tudo conhecido diante dele, e ele trabalha por nós. Ele é fiel. Esse é o nosso descanso. O Senhor é o nosso descanso. Por isso há um chamado de Deus para isso. Agora, queridos, então a nossa vida não pode estar ocupada demais para que nós não possamos descansar em Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura. Um dos sintomas de cristãos impacientes que não frutificam essa característica do fruto do Espírito é porque não tem tempo com Deus. Na nossa agenda, o que mais importa, nós precisamos gastar um tempo a sós, na presença de Deus, todos os dias. Todos os dias. Seja a nossa viração do dia, onde nós vamos tirar todas as outras distrações. Pode ser isso logo de manhã, quando você se levanta. Você tem um tempo ali de adoração, um tempo lendo a palavra, um tempo deixando conhecido diante dele todas as suas inquietações, e você entra em sincronia com Cristo, e você vai passar todo o dia debaixo dessa paz e dessa paciência. É algo que na minha vida pessoal, para mim isso é muito sintomático. Eu estou aqui repartindo meu coração com vocês. Quando eu não tenho esse tempo de qualidade com o Senhor, o primeiro sintoma que vem no meu coração é a irritação, a falta de paciência, um ânimo curto, com às vezes coisas muito pequenas até. Às vezes com o filho, ou que a esposa falou alguma coisa, ou com alguma resposta negativa. A paciência não está lá. Eu tenho que voltar a lembrar da viração do dia, a sincronia com o Senhor. Há um chamado do Senhor para nós nessa manhã. Você recebe isso, querido? Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Talvez esse seja aquele pouquinho de água daquela história que eu contei no início, que é o nosso tempo. A gente tem tão pouco tempo e a gente já quer logo derramar esse tempo e fazer tudo o que a gente tem que fazer. Mas se você pegar esse tempo e você colocar no lugar certo, vai sair uma fonte jorrando da sua vida, porque você vai estar em sincronia com o Senhor.